E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e com o som do ar-condicionado bombando. Eu tô assim porque eu acabei de chegar da rua agora, sabe como é que é, né? Então, a gente já aproveita que já tá um pouco mais bonitinho, né? E já grava vídeo, mas vamos lá ao vídeo. Olha só a matéria que saiu. Tóquio e prefeituras próximas, no caso assim, prefeituras vizinhas, pedem ao governo que declare estado de emergência. Então, dá para você terem ideia, né? Tóquio e 3 prefeituras vizinhas vão pedir ao governo central que imponha um estado de emergência, por causa assim, ao coronavírus, disseram fontes familiarizadas ao assunto, após aumento nos casos, né, e a pressão no sistema médico da região. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, e os líderes dos governos das prefeituras de Saitama, Chiba e Kanagawa devem fazer o mesmo pedido, no caso assim, deve fazer o pedido conjunto no final do dia, em reunião com Yasutoshi Nishimura, ministro encarregado da resposta do governo ao coronavírus, disseram as fontes. A prefeitura registrou na quinta-feira um recorde de 1.337 novas infecções, ultrapassando a marca de 1.000 pela primeira vez desde o início da pandemia. As 3 outras prefeituras também viram números recordes de números diários recentes. Então, o que isso dá para ter uma ideia? É uma ideia, tá? Não que vai ser implementado. Porque se a gente levar em conta que o tio Suga, no caso assim, o primeiro-ministro Suga, ele não quer que a roda da economia pare, ele vai pensar 2 vezes de fazer esse estado de emergência. Mas como ele está perdendo apoio político, pode ser que ele faça. Mas é aquela velha história. O estado de alerta, como eu já havia explicado para vocês aqui, é aquele que só pede para fechar bares e restaurantes que servem bebidas alcoólicas e karaokês também, né, que servem bebidas alcoólicas num horário de funcionamento mais curto, mais cedo. Ou seja, 20 horas para um estado pediu 20 horas, 21 horas para outro, como Tóquio ele pede para 22 horas. Isso é o estado de alerta. Quando vem o estado de emergência, que é o governo central, que pede, como exemplo, houve na primavera do ano passado, que eles fizeram, aí fechou tudo. Tá, aí fechou fábricas, comércios e etc. Tudo que não era essencial eles fecharam. Então só trabalhou farmácias, hospitais, né, clínicas e supermercados. O resto fechou tudo. Então, se o governo central dessa vez fizer também, talvez pode ser que feche algumas fábricas. Pode ser que alguns comércios e fábricas fechem. Se for usar as informações baseadas que nós temos da primeira vez que eles fizeram. Pode ser que dessa vez seja um pouco mais brando, né? Tipo assim, alguns lugares trabalhando, outros não. Como eu falo assim, pode ser que alguns comércios além das farmácias e supermercados continuem trabalhando, né? Ou não. Vai depender muito. Da mesma forma, as fábricas, dependendo, pode ser que continuem trabalhando, pode ser que não. Então, sabe como é que é? Mas vai ser um pedido do governo central. Aí, com o governo central, o buraco é mais embaixo. Tanto que tem aquela velha história de subsídio também para as fábricas e etc. Parará. Então, só Deus sabe como é que vai ficar. Como eu já tive falado, repetindo, se fosse basear da primeira vez que foi feito o estado de emergência, fecha-se tudo. E como a governadora de Tóquio está pedindo para o governo central japonês fazer o estado de emergência, então pode ser que feche-se tudo também. Porque com as coisas, se a gente se basear aqui, com as coisas todas abertas do jeito que está, não está indo para frente, não está diminuindo o número de infecções, então provavelmente mais coisas serão fechadas, não só diminuindo o horário, né? Se a gente fosse basear nesses dados. E aí, só Deus sabe como é que vai ficar. Então, relembrando que da outra vez também, o governo central ele tinha colocado início 7 estados. Isso no início, tá? Aí houve
velha história que os governadores das outras províncias falavam assim: ah, mas por que ele vai entrar aí ou não? Aí nessa brincadeira toda, os governadores, usando a prerrogativa da lei, né, eles se auto-impuseram estado de emergência também. Aí pro AB não perder a voz de comando dele, ele falou: então tá, já que é assim, então coloca para todo mundo. Colocou para todo mundo. Dessa vez aqui você vê que vão ser 3, né? Tóquio, Saitama, Chiba e Kanagawa, 4, né? Se fizer a mesma onda da outra vez, outros governadores também vão começar a se autoproclamar. Aí só Deus sabe a bola de neve que isso vai virar. Tá certo? Então, assim, se a gente levar em base o que já passou, pode ser que dessa vez seja diferente. Mas de qualquer maneira, já fiquem atentos. Porque se começar a fechar as fábricas, talvez por quanto tempo, só Deus sabe. Geralmente o governo pede 15 dias, 20 dias, como foi da outra vez. Né? Eles colocaram um mês, mais ou menos, né, para poder fazer o estado de emergência dele. Né? O primeiro lockdown japonês foi mais ou menos um mês. Né? Porque emendou com o feriado, né, do Golden Week também. Aí a coisa foi que foi. Né? Só que dessa vez não vai ter feriado para emendar. E aí então só Deus sabe o que eles vão pedir. Se eles vão pedir. Porque aqui no Japão tá tudo na base dos 15 dias. 15 dias, 20 dias. Para ver como é que está o andamento das coisas. Então pode ser que as fábricas, se isso acontecer, deles pedirem fechamento, pode ser no mínimo 15 dias. Tá? No mínimo. Então nessa brincadeira toda, vão ser 15 dias parados dentro de casa as pessoas. Então, o que se pode fazer? Começar a economizar. Tá? Comece a economizar para, por um caso assim, o salário de um mês vai cair, para você ter como se manter no outro, se suprir no outro, porque senão o bicho vai pegar 2 vezes. Porque o governo falou, no caso o tio Suga falou que ele ia soltar uma ajuda, não soltou, tá? Como o canal aqui gravou, falou que eles iam soltar um empréstimo, não foi falado nada do empréstimo. A única ajuda que eles soltaram foram para as famílias monoparentais, tipo assim, mãe ou pai solteiros que têm crianças. Foi a única ajuda que eles soltaram. Depois não falaram mais nada. Como é que se fala assim? Um dos líderes do governo do Suga também falou que ia tentar soltar uma ajuda para a população, para toda a população. Não saiu também. Tá? Por enquanto não saiu. Então você vê que o Suga ele está segurando. Apesar que o Taro Aso, que é do ministro das Finanças, ele já havia falado que por ele não soltaria mais ajuda nenhuma para a população. Então você vê que tem pessoas que querem, tem pessoas que não. Então está naquela briga. E quem manda é o tio Suga, então não tem muito o que fazer. Só que nessa velha história, que como o Suga está perdendo apoio, e esse ano tem as eleições para primeiro-ministro, se ele perder muito apoio, ele não vai ser reeleito. Isso aí é fato. E dependendo da forma que ele já está seguindo a coisa, ele não vai ser reeleito. Porque as últimas pesquisas foram feitas, saíram que ele está com 45% de apoio só, né, em relação à população. É muito baixo. Tá? Porque os legisladores precisam do apoio do governo, do público para se eleger. Diferente do primeiro-ministro, que a eleição é interna, é fechada. Então, se o povo cair matando em cima dos legisladores, o legislador já sabe que ele não vai ser reeleito, então isso ele não quer, tá? Porque tem as eleições municipais e estaduais aqui no Japão, né? E ele precisa do apoio do povo para se reeleger, diferente aquela parte do primeiro-ministro, que ele é uma coisa fechada. Então, se o povo não apoiar, o Suga perde apoio, porque os legisladores perdem o apoio do povo. Então deu para vocês entenderem como é que é a dança das cadeiras aqui? Então nessa brincadeira toda, com o Suga perdendo apoio, se o povo forçar, ele vai acabar cedendo. No povo que eu falo assim, os legisladores abaixo dele, ele vai acabar cedendo. Mas de qualquer maneira, não dá para
como é que se fala assim? Fala assim, vai sair tal coisa, vai sair tal coisa. Não, não dá, porque o velho é muito imprevisível. Diferente do Abe ou do Trump, como para quem acompanha o canal, para quem acompanha o canal, sempre estava vendo que eu sempre fazia certas análises, e essas análises elas sempre batiam depois de um certo tempo. Eu não costumo errar nas análises, né? Só que com o velho Suga não. O velho Suga ele é muito imprevisível. Primeiro porque ele é novo, né? Não dá para ter uma ideia. Segundo, ele não tem um histórico, né, que eu acompanhei, histórico político, porque ele era só porta-voz, então ele só podia fazer de acordo com o que o Abe mandava. Tanto que foi o Suga que anunciou, quando teve a mudança de era, a palavra Reiwa, né? Foi ele que fez o anúncio. Foi nisso aí que ele começou a ganhar um pouco mais de holofote na parte política, mas tirou isso, ele não estava engajado no meio ali, assim, era só mais um porta-voz, né? Não tinha tanta relevância ali no meio político. Mas, sabe como é que é? Tudo pode mudar nesse mundão de meu Deus, principalmente no ano novo. E nessa brincadeira toda, vamos ter que aguardar. Mas, só vou relembrar, ó. Tóquio, Chiba, Saitama e Kanagawa. Se o governo central acatar o estado de emergência e fizer, pode ser que as fábricas desses 4 lugares, desses 4 estados, tenham que fechar por um tempo. Então, vai ser dias parados dentro de casa. E todo mundo sabe que aqui no Japão nós ganhamos por hora. Então, quanto mais tempo você ficar dentro de casa, menos você ganha, né? E as contas não param, tá? O consumo não para. Consumo que eu falo assim, questão de alimento, você precisa se alimentar todos os dias. E aí? E agora, daqui para frente, vai começar a vir os impostos. Porque aí já vem imposto de carro, imposto municipal, imposto disso, imposto daquilo. Se não começar a juntar dinheiro, o que vai dar desses impostos? Tá certo? Então, realmente tem que começar a segurar a onda. Então, segurem o pé, tá? Porque isso é só o começo. Isso se não vier outros estados pedindo também o estado de emergência. Como foi da outra vez, né? Que, por exemplo, o Haiti não tinha entrado no estado de emergência. Mas eu não sei o porquê que o governador de Haiti ele se sentiu tão incomodado com aquilo. Ele falou, não, eu quero também. Me coloca nesse estado de emergência também. Aí ele foi lá e se autoproclamou. Aí nisso o estado de Gifu fez a mesma coisa, ele se autoproclamou, né? Então dá para vocês terem ideia que quando começa um, aí começa todo mundo. Aí vai começar aquele efeito cascata, né? Então já comecem a se proteger de alguma forma, tá certo? Dá para falar o quê? Como? Reduzindo gastos. Como? Vai depender de cada um, do orçamento de cada um, de cada casa, tá certo? Aqui em casa, como eu já mostrei em outros vídeos, eu faço compras não só em supermercado, eu faço em vários supermercados. Ando aqui, ando ali, ando acolá, porque você sempre consegue pegar diferenças de preços, dependendo dos locais, dependendo do hangaku que você consegue pegar também, dá diferença de 50% de preço. É muito alto, tá? Então, né, só que isso vai de família para família, de situação para situação, não dá para generalizar. Mas a única coisa um único alerta que eu posso fazer para vocês é: tentem fazer uma contenção de gastos agora. Porque realmente, se o governo central japonês acatar isso aí, só Deus sabe o que vai dar, né? Então, eu tô alertando por quê? Saitama tem muito brasileiro, né? Kanagawa tem muito brasileiro, Chiba é mais ou menos, tá? Tóquio também é mais ou menos. Então, mas tem muito brasileiro nessas regiões, né? Então vai afetar a vida das pessoas, vai, de modo geral, vai afetar. Então vamos ver como é que o tio Suga, como eu falei, como ele é muito, como é que se diz? Fugiu a palavra, imprevisível, isso, a palavra imprevisível. Então não dá para saber como é que ele vai fazer o estado de emergência. Se vai fechar todas as fábricas realmente, ou se só vai diminuir mais o horário de funcionamento. Do que eu acho que se ele fizer isso, ele já vai estar com a corda dele no pescoço. Mas de qualquer maneira, fica o alerta, tá certo? Então, até o próximo vídeo e até mais, família.